Mais um vídeo aí de frações e agora explicando detalhadamente os tipos de frações. Primeiro nós vamos falar das próprias, que acho que a gente costuma ver com maior frequência. O numerador ele é menor que o denominador. Então a parte superior da minha fração precisa ser menor do que a de baixo, que a gente consegue desenhar com mais clareza. Tá? Então, 1 sobre 2, 6 sobre 8, 5 sobre 8, 3 sobre 4, 1 sobre 3, todas elas são exemplos de frações próprias, onde o denominador é maior. A parte de baixo é maior do que a de cima. Nós temos também as impróprias, uma fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, a parte de cima precisa ser maior do que a de baixo, é o contrário da própria. Então, olha, a de cima, 7 sobre 5, 9 sobre 4, 10 sobre 7, 6 sobre 4. A parte de baixo ela é menorzinha. Ok? Então, numeradores, o numerador é maior ou igual ao denominador. Só lembrando, numerador é a parte de cima, denominador a parte de baixo. Nós temos também a aparente, frações aparentes. É um tipo de fração imprópria, cujo numerador é múltiplo do denominador. 8 e 8 são múltiplos. Olha, 6 por 2, 10 por 5. Aqui a gente consegue dividir. Olha só, 8 dividido por 8, 1. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 5, 2. São exemplos de frações aparentes. Número misto. O número misto é quando a gente tem um número inteiro e uma parte fracionária. E aí a gente vai brincar um pouquinho com números mistos e frações impróprias. Então, eu tenho um valor inteiro e uma fração. Esses são os números mistos. Então, nós temos aqui 1 inteiro e 3 nonos. 1 inteiro e 5 sobre 17 avos. 2 inteiros e 5 sobre 20. 1 inteiro e 2 terços. Vamos lá, conversões de números mistos para números para imprópria. Então, eu vou usar o mesmo exemplo, esse aqui. Primeiro exemplo. Um inteiro e 3 sobre 9. Então, eu vou explicar para vocês duas maneiras de resolver isso. A primeira é como ficaria, passo a passo. Um inteiro é um número dividido por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7, 1. Isso é um inteiro. E aqui a gente pode modificar para facilitar o nosso cálculo. Então, olha o meu denominador. O meu denominador vale 9. Então, esse 1 inteiro representa 9 sobre 9. 9 dividido por 9, 1. É o 1 inteiro. E aqui eu vou só repetir 3 sobre 9. Então, repete o denominador e soma os numeradores. Então, 9 mais 3, 12. É uma maneira de fazer. A segunda maneira de fazer é uma voltinha mágica, olha só. Vou colocar aqui 1, 3 sobre 9. A gente pode fazer o seguinte, esse denominador subir multiplicando,
9 vezes 1, 9. E aqui, ó, somar. Então, fica 9 vezes 1, 9, mais 3, 12. E aí, repete o denominador. E aí, eu tornei uma fração que era mista numa fração imprópria. Segundo exemplo. Vou fazer a voltinha primeiro. Vou subir multiplicando. 17 vezes 1, 17. 17 mais 5 dá 22. E aí, repete o denominador, 17. Ou faz devagar. Esse 1 inteiro é o 17 dividido por 17. E aí, nós vamos somar com 5 sobre 17. Denominadores iguais, repete. Numerador, soma. 17 mais 5, 22. Terceiro e último exemplo. Vou fazer das duas maneiras também. Olha só, 2 inteiros. Então, eu tenho 20 sobre 20 dá 1 inteiro. Então, mais 20 sobre 20. Agora, eu tenho 1 inteiro mais 1 inteiro. E aí, nós vamos somar com 5 sobre 20. Repete o denominador, porque eles são iguais, e soma os numeradores. 20 mais 20, 40, com 5, 45. Aqui ainda pode simplificar, olha só. 45 dividido por 20, eu posso simplificar por 5. 45 dividido por 5, 9. 20 dividido por 5, 4. E o outro eu vou fazer de maneira rápida. Vou fazer assim, ó. 20 vezes 2, 40. 40 mais 5, 45. Repete o denominador, 20. E aí é só simplificar. Simplificar por 5. 45 por 5, 9. 20 por 5, 4. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. É como se eu pegasse uma fração e simplificasse, tá? Então, 1 sobre 2, eu tenho uma figura, dividir em duas partes, consumir uma. Aqui, 2 sobre 4. Se vocês dividirem, vai dar a mesma coisa. Ó, simplificando por 2, vai voltar para cá. 5 sobre 10. Se eu simplifico por 5, vai dar 1,5. Então, é a mesma coisa. É chamado frações equivalentes. Equivalem ao mesmo valor. E a fração geratriz. Geratriz eu preciso que vocês prestem muita atenção. É aquela que quando dividimos o seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica. O número decimal periódico.
Então, vamos lá, vou passar alguns exemplos. Esses 3 são os primeiros exemplos. O que vai acontecer? Nesse caso, muita atenção. Nós temos uma dízima periódica. Esse meu valor 3, ele está se repetindo, é o 3 que se repete. Para eu colocar isso em forma de fração, esse valor que se repete, nós vamos escrever aqui, ó, 3. E a gente vai observar qual o número que se repete. É o próprio 3 e só o 3. Então, aqui embaixo nós vamos colocar um valor 9. Esse valor 9 é referente à quantidade de números que se repete. Só o número 3 se repete. Então, um número 3 se repete. Por isso, a gente vai colocar um número 9. Vocês podem fazer na calculadora, que vocês vão observar que vai dar o mesmo valor. Vou mostrar para vocês. Olha só, 3 dividido por 9. Olha a dízima periódica. Viram? Vamos lá para o próximo exemplo. Esse valor ele continua, tá? Ó, aqui 3 pontinhos. Então, esse aqui de baixo, 4. O número que se repete é o número 4. Só o número 4 se repete, então eu vou colocar sobre 9. Vai dar a mesma coisa, eu vou puxar a calculadora. Olha, 4 dividido por 9. Vamos lá, próximo. É o 7. Só o número 7 se repete, então vou dividir por 9. Essa é a fração geratriz. Vou colocar na calculadora para vocês terem certeza. 7 dividido por 9. Aqui ele aproximou, tá? Ele aproximou. Vamos lá, próximo exemplo. Próximo exemplo, aqui mesmo eu tenho o número 3 que se repete e eu tenho o número 2 aqui, depois da vírgula, que não se repete. Então, vamos lá. A primeira coisa é copiar o número até o que começa a repetir. Quem se repete é o número 3. Eu já vou marcar ele aqui, ó. Então, eu vou copiar. 2, 3. Ele vem junto, como se fosse um número só. 2, 3 é a mesma coisa que 23. E aí, eu vou tirar o número que não se repete. Quem não se repete é o número 2. Então, eu vou tirar o número 2. Na hora de colocar a fração, o denominador, eu preciso observar quantos números se repete. Só o número 3 se repete, um número se repete. Então, eu vou colocar uma vez o 9. Depois da vírgula, tem algum número que não se repete? Tem, é o número 2. Então, eu vou colocar o 0. Se tivesse 2 números aqui, ia colocar 2 números zeros. Então, 23 menos 2, 21. Denominador, 90. 21 sobre 90. Vou colocar na calculadora. 21 dividido por 90. Dá o mesmo número. Lindo, né? Vamos lá para o próximo. Vou colocar outra cor para não confundir. Vou marcar o número que se repete, é só o número 5. Eu vou copiar até chegar no 5. Então, 4, 5.
que é o número 45. Aí eu vou tirar o número que não se repete, é o número 4. Sobre só o número 5 que se repete, então eu vou colocar uma vez o número 9. E o 4 que não se repete, eu coloco em forma de 0. Então fica 45 menos 4 dá 41 dividido por 90. Calculadora para ter certeza. 41 dividido por 90. Dá a mesma coisa, só no final que a calculadora do computador ele arredonda. E por último, vou copiar, ó, até o 9, 19. Vou tirar o número que não se repete, é o número 1. Vou dividir. Só o número 9 que se repete? Só. Então, eu vou escrever sobre 9. O número 1, ele está depois da vírgula? Está. E não se repete. Então, eu vou colocar um 0. Então, vai ficar 18 dividido por 90. Calculadora. 18 dividido por 90. Ele aproximou. Calma aí. Ele aproximou. É 0,199, ele aproximou para 2. Mas não tem problema. Vou colocar outros exemplos. Então, mais uns exemplos aqui para a gente fechar. Vou copiar o número, vou observar primeiro quem é que se repete. Quem é que se repete? É o 45. 45, 45, 45. Então, esse é o fator que se repete. Eu vou copiar até chegar no 5. 2, 4, 5. 245. E aí eu vou observar qual o número que não se repete depois da vírgula. É o número 2. Na hora de dividir, eu vou observar quantos números se repetem. São 2 números que se repetem, então eu vou colocar 9, 9. Depois da vírgula, um número não se repete. Então, nós vamos acrescentar o 0. Então, ficaremos aqui com 245 menos 2, dá 243, dividido por 990. Jogar na calculadora para ter certeza. Só não reparem se ela arredondar. Então, ficou 245, volta, 243 dividido por 990. Dá o mesmo número. Mais um exemplo. O número que se repete é o número 7, então eu vou copiar até chegar no 7. 5, 6, 7. E aí eu vou tirar os números que não se repetem. Quem não se repete é o 56. Na hora de dividir, só o número 7 se repete, então eu vou colocar um número 9. Depois da vírgula, quantos números não se repetem? São 2, então eu vou colocar em forma de 0. 2 zeros. Então, vai ficar... Dá 511, é isso? 567 menos 56. É isso mesmo, 511. E aí, nós vamos dividir por 900.
Podem fazer na calculadora que vai dar a mesma coisa. Vamos lá, mais um exemplo aqui. O número que se repete é o número 39. Então, eu vou copiar até o 9. 1, 2, 3, 9. Eu vou tirar os números que não se repetem, o número 12. Na hora de dividir, o número que se repete é o 39, são dois números, então eu vou colocar o número 9 duas vezes. O número que não se repete é o número 12, então eu vou colocar em forma de zero duas vezes. Então dá 1.239 menos 12, que vai dar 727, 1.227. Dividido por 9.900. Mil duzentos e vinte e sete dividido por 900. Podem jogar na calculadora que vai dar a mesma coisa, olha só. 1.227 dividido por 9.900. Olha lá, é o mesmo número. Para finalizar, eu vou fazer esse aqui de baixo, porque ele tem um número antes da vírgula, mas isso não vai interferir. A gente vai copiar normalmente até o número que se repete, que é o número 3. Então, vai ficar 5, 2, 3. Na hora de dividir, aqui eu ainda preciso tirar os números que não se repetem, é o 5 e o 2. E aí a gente vai observar o número que se repete, é só o número 3, então eu vou colocar um número 9. E depois da vírgula, quantos números que não se repete? Depois da vírgula, só o número 2 que não se repete. Então eu vou colocar uma vez o 0. Então dá 523 menos 52. Dá 471, e aí eu vou dividir por 90. Vou jogar na calculadora. 471 dividido por 90. Só para vocês verem que dá a mesma coisa. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.